Sou a Paola Zordan, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e apresento aqui o projeto Rolos Copressores, que é um trabalho multimodal que pode funcionar tanto como desenho, também desenvolve uma série de fotografias e produz a concepção desses cilindros, que são dispositivos escultóricos feitos em metal, com estruturas de arame e grades, que vão ser, podem vir a ser, dispositivos para performance em espaços institucionais, em saguão de escola, campos universitários. Ele é pensado para discutir as grades subjetivas que nos permeiam no cotidiano, no dia a dia, e aqui é uma das imagens da série fotográfica. Também pensando, junto com o Paul Preciado, essas jaulas eu encontro agora mais recentemente no livro Eu Sou o Monstro que Vos Fala, que advém de um discurso proferido, que o próprio corpo e o modo de vida é uma jaula, né? A epígrafe do texto que vai para os anais do encontro é: a liberdade é um túnel que se cava com as mãos, porque é pela performatividade que essas jaulas podem, pelo menos, não ser rompidas, porque uma jaula gera a outra, mas serem produzidas de um outro modo, que nos faça pensar sobre esses aprisionamentos subjetivos que, com o estudo do Erving Goffman, dos manicômios, prisões e conventos, elas têm uma precedência de razões sociopsicológicas, que em Byung-Chul Han vai ser pensada como uma violência autorreferente do que ele chama o sujeito do desempenho, numa razão que não é exatamente racional, que é psicossócio biopolítica, uma razão psicobiopolítica. O estudo parte de uma discussão dos aparelhos de captura e dos aparelhos de governamentabilidade, que vem do aparelho de Estado, tal como é pensado por Deleuze e Guattari, nos dois volumes de Capitalismo e Esquizofrenia, o Antiédipo e Mil Platôs, especialmente no Platô 13, que trata dos aparelhos de captura, pensando, né, com o Michel Foucault na sua obra Vigiar e Punir, onde ele vai pensar os corpos docilizados, os corpos educados pelas instituições totais, pelas instituições muradas, que confinam e criam um modo de subjetividade contemporâneo, cerceado, né, por grades que não são apenas aquelas das prisões, né, que são grades educativas, disciplinadoras dos corpos. E também entra uma questão que perpassa a obra da Bell Hooks, não citada nesse texto aqui, nessa apresentação específica, mas que tem como precursão a obra da Louise Bourgeois, não apenas nas células, mas também nos confinamentos e aprisionamentos do doméstico. Então, aqui a série das Femmes Maison, ou Mulheres Casa, que ela começa a produzir entre 1945 e 1946. Aqui alguns outros exemplos das mulheres casas. E também tem como precursão na discussão e criação desses rolos copressores, desses cilindros que são jaulas, gaiolas e celas, o trabalho Lar do Oscilar, da Clau Paranhos, do duo Calbis, né, que faz parte a Clau Paranhos, hoje interlocutora do grupo de pesquisa Arte, Corpo e Ensino. Então, aqui, a performance Lar do Oscilar, que eles ficaram 40 dias dentro de um shopping na cidade de Porto Alegre. A grande inquietação parte das submissões ativas do trabalho acadêmico e do trabalho artístico, constantemente submisso, né, à inscrição em editais, ou então à submissão de artigos em periódicos qualificados, dentro de uma lógica produtivista, tal como nos aponta o Byung-Chul Han. Lembrando que essas grades também são grades de horário, grades de agendamento, grades, né, das listas de chamada, de atas de conceitos, e todas essas grades que nos cerceiam num modo de vida que
com o preciado, podemos dizer, enjaulado. A pesquisa mais ampla, aqui um esboço, né, pensando essas instituições, hospitais, hospícios, prisões, escolas, quartéis e, por que não, as universidades e o próprio sistema das artes, né, realizou 2 proposições, sendo que essa que foi pensada como mulher na jaula, né, fazendo uma relação com as mulheres casas e a jaula de um corpo animal impossível, o que se realizou foi a corda, que são ações coletivas, e o projeto Ortopedoxia, que foi desenvolvido pela pesquisadora, no caso eu. Então, o projeto Ortopedoxia é esse traje, que parece um aparelho ortopédico, e foi já apresentado aqui no encontro da ANPAP, que eu usava em sala de aula, conferências e outras apresentações. E os manifestos à corda aconteceram em espaços públicos na cidade de Porto Alegre, a partir de convocatórias. Inicialmente, a convocatória, você se sente preso a tarefas infindáveis, amarrado a uma instituição. Então, e o último, que aconteceu no território de manifestações, né, entre aspas, patrióticas, se colocou, né, essas amarras ao monumento do Castelo Branco, erguido, né, por um professor, inclusive, do Instituto de Artes. Não realizando os cilindros do projeto, que agora se chama Rolos Copressores, a mestranda Karina Sen, né, realizou o Impenetrável em espaços públicos em Porto Alegre e no Rio de Janeiro, que é também esse corpo confinado a um espaço, né, muito pequeno. Todas essas produções se encontram na mostra virtual Aparelhos Disciplinares, que está no site do grupo de pesquisa Arte Corpo Ensino, Arco e URGS. Fui convidada, né, pela professora Rosa Blanca, da Universidade Federal de Santa Maria, para essa exposição, onde, então, os dispositivos, os cilindros foram desenhados, né, num desenho digital, colocando a questão do confinamento do corpo animal dentro da jaula, o confinamento identitário através da roupa, numa cabine de prova, e o confinamento institucional, que simula essas cabines de atendimento, esses guichês, né, que também estão em cinemas, em correios, desde o século XIX. Daí eu fiz também um levantamento desses guichês que são prisões, em função do dinheiro, e eu, na época, isso atravessou até uma impossibilidade de realização e de submissão a qualquer edital desse projeto, porque eu fiquei na coordenação do curso de Artes Visuais, licenciatura e bacharelado, e a CONGRAD, Comissão de Graduação, né, que é encabeçada por esse coordenador, ela tinha que atender mais de 600 alunos, como é o caso do nosso curso de artes visuais na URGS, e isso também me prendeu a uma série de tarefas impedindo o desenvolvimento pleno desse projeto. Por fim, apresento, né, um procedimento de pesquisa, que é um inventário de obras em diálogos. Muitas vezes essas obras vão aparecer não por uma busca, mas sim por coincidências. Então, a mais antiga e que está junto da elaboração do projeto é a do Cocofusco Paulo Heredia, né, coletivo Potia Nostra, que fez uma série de proposições pensando os zoológicos humanos do final do século XIX. A Doris Salcedos, no Inhotim, que também foi uma visita que eu fiz e fiz a relação. A mais interessante, porque também é um cilindro e, né, descobri depois do falecimento da artista, da Brigitta Balter, que é a torre, que também ela problematiza essa questão do trabalho doméstico, do confinamento feminino, confinamento dos corpos. Recentemente, no Museu de Arte Moderna de Buenos Aires, eu encontrei a obra do Martin Legon, que não tem uma similaridade conceitual, mas tem uma similaridade formal, né, chamada é um carrilhão, que lembra muito o que se pensou para a jaula do animal, do confinamento dos corpos femininos. E já escrevendo o artigo para a Associação Nacional de pesquisa, eu encontro, né, essa obra muito recente do Eduardo Srour, chamada Vida Livre, que é o aquário, a jaula e a gaiola.
né? Aqui são os esboços, vocês podem encontrar, né, com mais detalhes na própria obra, na própria página do Eduardo Surdo. Então, aqui termino com um esboço feito para explicar o projeto para um curador, que botou várias questões e, inclusive, acha que realmente a realização, né, se for possível uma realização desses dispositivos performáticos, ela deve ficar dentro desse sistema de arte compreendido como acadêmico, de pesquisa, num lugar de produção intelectual e não dentro de um sistema maior de artes, o que nos traz muitas questões, né, de onde está o lugar da pesquisa em artes, da pesquisa produzida com fins artísticos, de produções artísticas por professores, né, transdisciplinares, no meu caso, entre os velhos divisões teoria-prática, porque não existe essa separação nesse tipo de projeto. Concluo mostrando, então, entre todas as referências bibliográficas, duas que estão dialogando com o presente projeto, que já foram apresentadas nos encontros da ANPAP, ressaltando a importância desse fórum para a produção artística e de pesquisa no Brasil. Obrigada.